Bom, pessoal, então já estamos no horário, já são 5h06. Hoje nós estamos presencial e também de forma virtual. Estamos com a presença do Iris, virtualmente, com o Antônio Carlos. E nossa primeira reunião, então, híbrida. Foi muito bom, está sendo muito bom rever aqui os amigos novamente. Estávamos com saudade, né, Jô? Né, Ramon? Todo mundo, desse contato pessoal. E vamos começar o nosso estudo, então. Eu vou fazer a prece inicial. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Senhor e Mestre, a Maria, a nossa homenageada do NEP, aos benfeitores espirituais do Luz e Amor, que tanto nos apoia, nos envolve para que esse trabalho aconteça todos os domingos, e que nos dê bastante tranquilidade, bastante sabedoria, para focarmos no nosso objetivo aqui, que é estudar o Evangelho do Cristo. Então, só agradecemos por essas oportunidades maravilhosas de estarmos entre amigos tão queridos, pessoas que também têm o mesmo ideal de crescimento como nós. E que Jesus os abençoe, e aqueles também que não estiveram presentes hoje, que não puderam estar aqui com a gente, que essa prece possa chegar aos seus lares, e aos lares também de todas as pessoas que precisam, de alguma forma, dessa prece. Então, damos por iniciada a nossa reunião do NEP Maria de Nazaré, deste domingo, que assim seja. Bom, pessoal, então, nas próximas reuniões, quem puder trazer uma Bíblia, eu ia trazer, né, um Evangelho, que tiver, porque as traduções, elas mudam um pouco, né? E é legal quando a gente vê uma diferença. Então, de repente, tem uma palavra aqui que a minha tem, que a de vocês não tem, e aí a gente até vê se tem algum contexto que muda, né? É interessante. A Marlene tem uma Bíblia que ela ganhou aqui, que a minha sogra eu ganhei. Que é muito interessante. Boa, eu uso muito. Que era uma versão, né, diferente. E quando você puder trazer, Marlene, ela ajuda muito. A gente vê assim, como que as coisas vão evoluindo, né? Engraçado que a minha sogra era católica. E ela quis dar a Bíblia para mim. Mas eu sempre usei Bíblia quando eu fazia alguns comentários. Eu gostava. Eu já tinha escolhido. Eu achei graça que ela quis dar para mim, né? Achei bom, né? Tinha um motivo, né? Eu uso muito. Chorar isso para nós. Gente, Iris, eu vou fazer a leitura. Por favor, se você não estiver ouvindo, avise a gente, tá? Será que ele está ouvindo? Tá tudo bem aí, Iris? Tá dando para ouvir bem? Porque eu falo baixo, eu fico preocupada. Antônio, tá ouvindo bem? Não, tá ouvindo muito bem. Pode ficar tranquilo. Se eu não estiver ouvindo, eu dou um grito. Excelente. Está melhor que só no online. Eu tô exatamente. Então, vamos lá. As curas de Pedro em Lida e Jope. E sucedeu que, atravessando Pedro todos os lugares, desceu também até os santos, que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, de nome Enéas, o qual estava paralisado e estava deitado no catre há 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a cama para ti mesmo. E logo se levantou. Todos os que habitavam em Lida e Sarona o viram, os quais se voltaram para o Senhor. Havia em Jope uma discípula, de nome Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava repleta de boas obras e de dádivas que realizava. E sucedeu que naqueles dias, ficando ela enferma, veio a morrer. Após ser levada, foi colocada na parte superior da casa. Como Lida estava próxima de Jope, ao ouvirem que Pedro estava lá, os discípulos enviaram até ele 2 varões, que o chamavam: não demores para vir até nós. Levantando-se, Pedro reuniu-se com eles. Assim que chegou, o conduziram para a parte superior da casa. Todas as viúvas se apresentaram a ele.
a ele chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera enquanto estava com ela. Pedro, fazendo todos saírem e colocando-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os seus olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Dando-lhe as mãos, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E sucedeu que, por consideráveis dias, permaneceu em Jope, junto de um certo Simão, curtidor. Ótimo, obrigado. É Jope ou Jope? Acho que é Jope. Jope. Não sei. Mas... É Jope. Muito bom. Pessoal, nossos estudos do NEP aqui é muito interessante porque a gente tenta ver de vários ângulos, né? Então, o contexto é muito importante, o contexto da época, né? O que acontecia naquele momento? Há 2.000 anos atrás, após a ressurreição do Cristo, a comunidade dos cristãos primitivos iniciando, Pedro, aquele que foi o primeiro apóstolo escolhido, né, à frente de tudo. Então, a gente tem que ver o contexto da época. O que acontecia ali? Por que os milagres eram importantes, né? São até hoje, mas naquele momento, qual a importância que tinha dos milagres? Então, um ponto importante é esse. Outro ponto importante também é o autor. Quem escreveu, né? Quem escreveu tudo isso? Foi Lucas, nesse caso aqui. O Lucas era médico. Para o médico, a cura tem uma importância muito grande, né? Quem trabalha na área de saúde, aqui vocês não são tanto, mas na área da educação, mas na área da saúde, né? É muito importante essa questão da cura, da restabelecimento. E outro ponto que é mais importante para o nosso médico, o Ramon sempre frisa isso, ainda bem que nós temos o Ramon aí, que é tirar o espírito da letra, né? Trazer a parte moral, tanto do que aconteceu naquele momento, e trazer para hoje. Por isso que nós estamos aqui, para compreender tudo isso. Porque se a gente perde um desses tripés, né, igual a doutrina espírita, né? Se perder um, fica mal. Então, a coisa não corre muito bem. Então, é importante a gente levar em conta tudo isso para a gente extrair o máximo possível, né? Então, assim, ainda no contexto daquela época, né, a gente pode tirar algumas coisas. O Ramon sempre traz para nós o que significa os santos. Aí, a gente vê primeiro esse contexto, depois a gente vai chegar na moral aí. Ramon, eu vi que aqui a questão do santo, acho que agora a gente vai comentar. Está na Bíblia do Haroldo, né? Explica que os santos é a forma de chamar os cristãos mesmo. É uma outra forma de chamar. Porque eles falam que todos os envolvidos nessa comunidade messiânica, né? Esse é um termo que os judeus utilizavam. E aí, como eles já se julgavam, né? Já tinham entendido que eles eram membros dessas comunidades, então os santos também eram os cristãos. Assim como discípulos, assim como os apóstolos, assim como cristãos, assim como santos, nesse caso. E está em algumas cartas de Paulo também tem. E tem uns textos aqui para trás também, que a gente já viu, que a palavra santo também está nesse mesmo contexto. Né? Então, os santos aqui tem onde que está falando. Deixa eu só perguntar. Bem no início. No 9:32. E sucedeu que, atravessando Pedro todos os lugares, desceu também até os santos que habitavam em Lida. Até os cristãos que habitavam em Lida. Legal. Certo. Bom, seguindo mais nesse lado do contexto também, Ramon, sobre paralisado. Encontrou ali certo homem de nome Enéas, o qual estava paralisado. E aí, segundo aquilo que o Paulo falou, né? Ele está seguindo, o Lucas está seguindo o padrão literário dele, né? Dos médicos da época. Se referindo a uma doença mesmo. E ele não quis falar paralítico, por isso que ele falou paralisado.
Pode ser acamado, por exemplo. Poderia. Uma coisa assim. A gente vai até ver Era que momentâneo, né? Não é paralítico, Isso. pressupõe que é. Que estava paralisado no momento, né? aí já começa a gente podendo fazer as interpretações, né? Porque a gente estudou isso ao longo do nosso NEP várias vezes, o que poderia significar essa paralisia, né? A nossa paralisia espiritual, Pode ser. por exemplo, né? Essa é para todo mundo. E aqui é um símbolo Tá muito lindo. estagnado, né? Se vocês quiserem avançar aí, é muito bonito também. E é isso, vamos mesclar então essas três momentos aí, né? Ver as palavras, ver o contexto, vamos tentar tirar a moral disso tudo, trazer para o nosso dia. Eu lembrei da assistindo a palestra do Divaldo, é antiga. Não sei se foi um, não sei se foi anteontem. E ele falando, era sobre saúde, assim, como no sentido que somos deuses, da outro mundo, essas coisas, tudo, contando algumas situações lá no exterior, quando ele viajou. E ele fala isso, né? Porque ele fala assim, né, que a gente se fosse doente, quer dizer, a gente não é doente, está doente naquele momento. Então, eu lembrei disso agora, né? Por isso que ele não falou, né? É o não é, né? É o estar. Estar, exatamente. É verdade. Não é mal, né? Está mal. Está mal. É algo passageiro, né? É isso. Tá bom. Uma manifestação momentânea. Ô, Iris, sempre lembrando que qualquer momento que você quiser fazer alguma consideração, tá? Fique à vontade, é só abrir o microfone, assim como a gente faz lá nas reuniões virtuais, tá bom? Você, o Antônio, vocês fiquem à vontade. Agora, se vocês não fizerem, eu vou cutucar vocês também, de qualquer forma. Pessoal, o Pedro, a gente percebe que, assim como um líder, né, ele não era estático. Ele trabalhava em várias frentes. Se você pegar os nossos estudos aqui, a gente percebe que ele era bem dinâmico. Além de cuidar das coisas administrativas, ele cuidava da parte espiritual, que era muito forte, né? E também, agora, uma característica que eu não sabia, assim, tanto, né, que parece que é mais de Paulo, mas ele também saía nas comunidades. Ele saía naquele ambiente para também fazer lá fora, né? A gente vê que esses líderes, esses principais, que foram, né, construídos pela sua própria vontade, faziam isso. O Kardec fazia isso nas viagens que ele fazia, tirava as férias e ia visitar, abrir comunidades. Então, algo muito presente naquela pessoa que é determinada num objetivo é esse, né? Um movimento sempre. Então, é uma característica do Pedro que eu achei muito importante, que ele sai, né? E aí a gente falou de Jó, né? E também da Lida. Eu trouxe uma mapinha para vocês darem uma olhada, era perto. Interessante, vocês podem dar uma olhada. O Jerusalém, ele ficava mais no centro aqui da Samaria. Aí depois, Lida e Jó. E aquela outra cidade, provavelmente ela era muito pertinho aqui, tipo Franca e Restinga aqui. Devia ser pertinho. William, a gente está passando um mapinha aqui para o pessoal, mostrando que na Samaria, Jerusalém ficava mais no centro. E a cidade de Lida, que é citado aqui na nossa perícope, e Jope, eles ficavam mais perto do litoral. E ficavam perto, assim. Aí não fala a distância, mas imagina-se que era uma distância considerável perto, assim. Sei lá, imagino que uns 20 quilômetros ou 50, não sei. Não dá para saber. Falar igual no dia, 3 letras. Pessoal, mas é o seguinte, o Pedro chega na residência aqui do Enéas e ele está paralisado, né? E ele dá uma determinação, né? Imperativo, né? É isso, professor, imperativo, quando dá uma determinação, né? Aí ele fala para o Enésio, levanta-te e arruma a cama para ti mesmo. Só isso, não fez ritual, deu piruleta e passou água de tal forma.
imaginação. Achei muito interessante, porque o cristianismo tem essa característica, Jesus era assim, apesar que em alguns momentos ele tinha que usar de algum símbolozinho, igual quando ele cospe no chão e passa no olho do paralítico lá, mas assim, apenas para despertar a fé. Mas algo muito simples. O que vocês falam sobre isso? O que vocês, dessas curas, assim, dessa simplicidade? Achei muito legal. É que eu acho que não cabia dúvida, né? Assim, eu acho que eles eram tão, assim... eles já tinham vivenciado aquilo tantas vezes, né? Tantas experiências, que a fé era muito forte, né, dentro deles, assim. Então, eu acho que eles não duvidavam, né? Quando eles faziam essa colocação, né? Levanta e arruma sua cama, então quiser alguma coisa assim, com firmeza, né? E que traz o outro para o movimento, né? Tira ele da paralisia. Né? Então, é interessante. E, às vezes, na vida, a gente precisa um pouco de uma palavra dessa, né? Alguém que te passa uma segurança. Eu acho que as pessoas hoje estão muito carentes disso, né? De alguém que seja esse porto seguro. Eu acho que eles eram um porto seguro das pessoas, né? Eles se colocavam dessa maneira. E eles acreditavam nisso com amor, né? Então, eu acho que isso é algo que não gerava dúvida, né? Gerava, na verdade, um vínculo de confiança. O Antônio chegou aí. Ô, Antônio. Aí lá parou? Não, tá, o Iris tá aí. É porque eu estou desconectado. É interessante que, se você for ver o cristianismo primitivo, não tinha assim, muito simples. E a doutrina espírita resgata isso, mas ao longo do processo a gente vê não apenas, por exemplo, não é só na religião católica, mas em várias religiões até que não são cristãs, que são envolvidas em muitos símbolos. Estou jogando aí. O símbolo é para quem precisa, né, da materialidade, assim. Porque, na realidade, a sua transformação, ela não precisa de símbolos externos. Foi o que ele fez. Levanta-te e anda. Porque imagina também essa fala impregnada do magnetismo, né? Do apóstolo. Eu gosto, eu gosto assim, eu brinco que eu devo ter sido sacerdote católico várias vezes. Eu gosto demais, a ritualística, a igreja, eu acho bonito, eu gosto de visitar. Não, visitar eu gosto, eu também gosto muito de visitar a igreja. Até bem, né? É verdade. E, só que quando a gente consegue se desprender deles, eles ganham uma beleza maior. Tudo isso, né? Porque aí você consegue extrair deles não uma muleta para você não fazer o voo profundo que você tem que fazer. O problema dele é que a gente levou essa ritualística, esses símbolos, para um lado que ficou só externo. Então, ele não serve como lembrança para conectar na interna. Ele serve só como algo que a gente vai lá, cumpre, tira o peso da consciência e continua igual. Né? Mas se a gente utilizar ele adequadamente, é muito bonito. Né? Mas e aí é legal, porque a doutrina espírita também mostra que não precisa deles. Né? Aí eu acho que eles ficam mais bonitos ainda, porque aí você se desliga, né? Se desvincula, desempregna, né? E aí eu gosto de ver porque Jesus navegou no meio disso tudo, né? Você pega a Torá e a religião hebraica, ela é repleta disso, né? Rituais, assim, né? E aí, o que ele fez? Ele entrou no meio daquilo ali, e no meio daquilo, é até legal, a gente sempre traz o The Chosen, né? Aí tem uma cena lá, várias cenas que Jesus vai entrar na casa e beija a porta. Né? Que é um hábito judeu. Né? Aí as orações que são feitas antes da refeição, antes de dormir, quando acorda, né? Acho que são mais de 600 rituais que eles seguem, se eu não me engano. O Tony pode me ajudar. Então aí Jesus navegou. Oi?
As regrinhas. Sei tudo sobre 13. E aí, Jesus navegou ali, né? E com aquilo, ele trouxe a novidade, que é essa emancipação dessa exterioridade. Né? E é interessante aqui, a gente não falou da palavra catre, né? Porque fala que ele estava deitado no catre há 8 anos. E o Haroldo explica aqui nas notas de rodapé que o catre é um colchão rústico. Ou seja, de gente muito pobre. É um negócio muito ruim. Aqueles colchonetezinhos, assim, sabe? Vamos pensar na nossa realidade. E aí depois é curioso, ele fala assim, né? Arruma a cama para você mesmo. Né? Aí já saiu e foi para cá. Então me dá a impressão que isso aqui pode simbolizar, sim, essa nossa saída espiritual. Né? Isso. Dessa pobreza que nos paralisa, essa pobreza moral que nos paralisa, para uma felicidade, né? Algo além, que nós vamos conseguir caminhar, voar, flutuar, superar, ser feliz. Né? E aí depende da gente. Mas aí o Pedro veio e deu aquele empurrãozinho, né? Fala assim, então levanta, né? Que é o que os espíritos superiores fazem com a gente. Né? Mas ele delega a ele arrumar a própria cama, ou seja, faz a tua parte. Você levantou, não é? Faz a tua parte também. Isso. E aí é legal, porque a gente vê que os espíritos superiores, eles também não ficam lá, né? Na felicidade deles, ociosos. Eles vêm nos ajudar, né? Eles fazem esse movimento, igual o Pedro saiu de Jerusalém e foi para Jope, foi para Lida, né? Chegou lá no catre desse moço. Só que é engraçado, você chega lá na Dorcas, ela já está na situação melhorzinha, porque ela está no alto da casa lá, né? Mas, enfim, eu achei bonito esse movimento, que é um movimento que a gente tem que fazer. Né? Esse movimento de cura. Jesus, ele simboliza esse movimento da cura espiritual em todo o evangelho, né? Tira as escamas para ver, né, os olhos. Sai da paralisia, né? Para você se levantar espiritualmente. Joga a capa. Joga a capa, Deixa a capa para trás. Levanta. Isso aí a gente precisa entender a importância disso. Como ele falou para a eternidade, ele tinha que usar palavras que realmente eram metafóricas. Porque aí, na época, se entendia de um jeito e vai. E na medida que a gente evolui espiritualmente, ou tem essa ascensão moral, você vai fazendo leituras mais aprofundadas com a mesma palavra. Aí, Jesus só trabalhava com isso, né? Só trabalhava com metáforas. E a metáfora, exatamente. E algumas vezes elas eram tão fortes que aí os apóstolos explicam, né? Alguma coisa explicou. É legal você falar, Marianinha, porque muita gente hoje, de outras religiões, quando lê algum texto, um texto espírita, de alguma psicografia, tem várias que fazem isso. O Emmanuel fala o tempo todo que sem a luz de Jesus, nenhuma religião vai até o ponto que precisa ir. Aí muita gente pega e fala assim, então tá falando que é só o cristianismo que vai salvar o mundo? Muita gente vê assim, né? E já se fecha o texto nessa hora. Na verdade, não é isso que o Emmanuel está falando. Né? Porque na época do Cristo não tinha religião nenhuma. Né? O que ele trouxe de verdade é a verdade divina, que se encaixa em todas, e todas vão ter que avançar na compreensão que Jesus trouxe. É na luz. Isso, exatamente. Isso é legal também, porque é um sofisma que o mundo materialista ele promulga muito hoje. Né? E a gente precisa tomar cuidado de cair nele. Né? A gente não pode enxergar Jesus como sendo Jesus espírita também. Né? E aí, você sabe, quando a gente faz isso, enxerga Jesus espírita, aí a gente está transformando o espiritismo na religião que o Kardec falou que não é. Né? O Kardec falou, se você está vendo o espiritismo como algo que te liga a Deus, ele é religião. Mas se você está falando que ele é um conjunto de dogmas e crenças espirituais, ele não é. Né? Então, sendo assim, Jesus não... Né? Agora, o Espiritismo ajuda a gente a ir lá e compreender, dar um passo a mais na compreensão
Cristo. Aí quando o Leon Denis vem e fala que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, é nesse sentido. Isso. Né? Porque aí ele vai ser aceito de qualquer forma, porque é universal. Ele não vai ser daquela forma que alguns pensam que tem que ser. Né? Vai muito além. Ele não é para engessar, é pelo contrário. É para somar. Ele abraça a compreensão. E a Soraya trouxe uma coisa interessante sobre o Pedro, né? A questão fluídica, magnética dele, tanto que era forte, né? Magnetismo. A Marlene. Foi o Marlene que falou do magnetismo. E eu trouxe uma passagenzinha que está no Atos também, que fala assim, ó, que... Vou até ler para vocês aqui. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em caminhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Nossa, a sombra. O magnetismo dele era tão grande depois que o Cristo, né, veio, materializou e voltou, a confiança dele era tão grande, ele era usado como instrumento da espiritualidade, que a própria sombra dele curava. Assim como o Cristo curou pelo toque lá da mulher, né, do fluxo de sangue, lá, que apenas curou, saiu uma virtude, o Pedro também tinha essa questão da sombra, ou seja, a própria presença dele, né? Olha só. Quando você fala como que... Eu esqueci a passagem que ele comenta sobre levanta-te, anda-te, não é? Isso, aqui ele fala mais ou menos isso, né? Então, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a cama para ti mesmo. Isso. Eu sinto, realmente, tá no imperativo, que ele tem esse certo poder, porque ele tem essa confiança de falar, levanta e vai arrumar sua cama. Então, assim, ele demonstra que essa parte, tanto no modo de falar, como também na questão dele ter esse poder mesmo, de chegar e fazer essa mudança. Isso, exatamente. Então, eu acho, assim, que, pelo meu entendimento, que ele tem, além dessa confiança, ele não só tem dele, mas é a confiança que ele tem de Jesus Cristo na vida dele, da espiritualidade mesmo. É o que eu... Porque ele falou Jesus, né? Isso. Você tem... Jesus Cristo te cura. Nossa, é verdade. Ele não falou eu, né? Ele falou Jesus. Eu É a acho confiança em Jesus. Acho que é interessante, porque quando a gente falou sobre esse aspecto de Pedro, eu já vi, eu já li sobre, aparentemente ele era um dos apóstolos que era assim, uma pessoa mais rústica. Ele não era uma pessoa muito letrada, era como se fosse um trabalhador, assim. E é interessante porque ele com certeza não nasceu com essa fé, ele desenvolveu ela através do hábito, né? Então ele conseguiu chegar até essa virtude, que seria a excelência, né? Então o hábito que faz com que ele atinja isso. A gente vê ele negando Jesus, etc. Então, atitudes dele que demonstravam que ele ainda não tinha essa fé. Então, aos poucos, ele desenvolveu ela, né? Ele não nasceu dessa forma. Então, ele não chegou nessa encarnação e já estava desse jeito. Mas, não, aos poucos, ele desenvolveu ela. Acho que é muito interessante perceber isso, porque é difícil para nós determinarmos o que exatamente curou esse doente, mas pode ser, de fato, um fator fluídico, né? Que o Pedro curou ele, mas pode ser também um efeito como se fosse um efeito placebo, né? O próprio doente perceber a presença de Pedro e ter como nele a representação da cura, né? Então, é o que acho que a Soraya falou, a gente ter esse curso seguro de alguém que fala e você consegue fazer. Né? Eu estava lendo um livro essa semana, foi um grande escritor chamado Tolstói, talvez alguns conheçam, e ele escreve um livro muito bom chamado Padre Sérgio. E esse livro do Padre Sérgio era de um homem, que era um homem extremamente vicioso, e ele acaba indo para o monastério, não por questões de virtude, ou porque ele almejava ouvir alguma coisa do tipo, mas por questões de status. E isso na Rússia, né? E ele acaba ficando muito tempo lá, e chega um momento que ele era tão determinado, assim, apesar de não ter aquilo tão interno, de ter seus conflitos, ele era tão determinado, que ele começa a realizar curas. Mas ele era, de fato, alguém que se impunha o que ele tinha como correto ali dentro da religião. E ele exercia as coisas, né? E ele começa a exercer curas e ele nem mesmo entendia muito bem como que aquilo acontecia. Apesar das coisas acontecerem, as pessoas aos poucos começavam a procurar ele e peregrinar para encontrá-lo, para que curassem, etc. E ele entra em muito conflito, porque ele não entendia, ele não se sentia puro o suficiente para realizar aquilo, não se sentia como as pessoas o viam, como um santo,
e ao mesmo tempo aquilo acontecia. Então, aquilo gerava muito conflito nele, mas acho que é exatamente isso, de perceber um Pedro, que com certeza era um Pedro humano, ainda com seus defeitos, mas que ele conseguiu atingir um certo nível de fé que era possível realizar esse tipo de cura, e dentro da, se não me engano, está na revista Espírita, os Espíritos dizem isso, que ou no livro dos Espíritos, que nós somos capazes, de fato, de realizar curas, o que nos falta é a fé, né? E acho que é no livro dos Espíritos que eles dizem que se a gente tivesse a fé suficiente, essas curas que a gente chama de milagres seriam comuns entre nós. Mas, de fato, é uma fé que se desenvolve com hábito, né? Eu acho que é interessante, eu gosto muito de biografias de curas ilustres, assim, porque elas humanizam muito o homem, né? Então, eu acho que na figura do Pedro, também a gente pensa nesse sentido, que não como um anjo que desceu à terra, mas era um homem que estava se desenvolvendo, foi adquirindo as virtudes com o convívio com Cristo, e aos poucos foi exercitando aquilo, né? E chegou um momento em que ele conseguiu, de fato, realizar isso, e tinha muita confiança, porque ele desenvolveu aquilo, né? Então, o hábito, aos poucos, né, de exercitar e tentar, e se corrigir, e errar, e corrigir de novo, é o que leva a essa excelência, né? É claro que ele não era perfeito por fazer isso, mas ele conseguiu um nível de excelência que ele foi visto como referência, apesar de, claro, não ser um santo ainda. E dá para ver isso porque ele é conhecido por negar, três vezes, né? Depois o Cristo, quando volta, né, após a crucificação, me ama, né, 3 vezes, né? Não, senhor, claro que eu te amo, né? Você está duvidando? Você está duvidando? Aí ele fala, apacenta minhas ovelhas, né? Ou seja, tinha todo o potencial, né? Para que isso acontecesse. Eu falo assim, ele fala assim, Pedro, gosto muito porque ele é muito humano, assim, né? Mas aí vai ser não sei não. Isso, falou, mas o interessante é que eu pensei do lado, assim, que talvez a mediunidade também, né? Não sei, assim, não só essa parte política, né? Claro que é uma relação de moléculas e tal, mas acho que a mediunidade é mental desse personagem do história, né? Pode ser também, né? É porque a mediunidade, ela independe, né, da moral. Porque se a pessoa é um médium de cura, e os espíritos precisam atuar ali, eles vão usar aquele instrumento. Pode ser também, né? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho, caminhando, pelo que eu vi, a gente está caminhando, e o Pedro, depois que faz a cura do Enéas, os habitantes ali, né, sabendo que eles estavam ali, ficaram sabendo de uma discípula muito conhecida, né, em Jope, né, de nome Tabita, que traduziu, que conhecida por Dorcas. Você chegou a pegar Dorcas, o que é? É uma verdade, deixa eu só lembrar. Eu levantei, não sei se bate com o que eu tenho aqui. Você pegou dado do pessoal? Eu peguei do Google. Eu acho que Décio. Ele falou. Eu me recordei aqui agora uma vez eu fiz uma pergunta para o Décio Yandri. Sim. E ele me falou assim que os pais são fortes indutores das crianças. E a gente vê muito isso, né? A criança, quando adoece, ela vai se ligar ao pai ou à mãe, onde ela sente confiança, porque há uma forte indução também, né? Dessa melhora. Então, eu acho que existem características, né? Essa força de indução, né? Que acho que é um conjunto de fatores, o magnetismo, a mediunidade e essa merecimento, a fé e essa força na indução que algumas pessoas têm. Meu pai e mamãe falam para a criança, não, tá tudo certo. Quando a criança machuca e começa a chorar, não, bem, tá tudo certo, a criança vai acalmar. Eu acho que nesse caso é como se a pessoa servisse como se fosse uma espécie de amuleto. Porque se coloca, eles conseguem estruturar a fé, a confiança naquela pessoa, como se fosse um objeto de fato, né? Então você consegue realizar o exercício da cura pensando em alguém como se fosse um amuleto de fato, né? A pessoa, claro que existe a questão política que a pessoa realiza também com a outra, mas essa questão que funciona como se fosse um placebo, né? Então, através da pessoa, você tem ali uma pessoa ilustre à sua frente que está te auxiliando, tem toda uma questão mental também que envolve tudo isso, né? E que, de fato, auxilia. Isso é muito observado nos hospitais. Eu lembro da minha avó hospitalizada, eu achava tão interessante, ela estava ali
às vezes reclamando, chorando, dando trabalho. Chegava a médica, ela não vai acreditar na gente. É isso, ela era uma forte presença ali. Eu falava, ninguém compete com ela. Ela chegava, passava tudo. Eu falava, gente, a médica não vai acreditar naquilo que a gente conta. Mas a presença dela ali, a palavra era tão importante, passava tudo. Então, eu acho que é algo muito interessante, assim, né, para a gente aprender mesmo. Né? Tem uns casos que é como se fosse intercessor, né? Igual até aquela pessoa que fala assim, reza lá para mim. Parece que a reza da gente vai ser, né? Ah, isso é interessante. Me lembrou o fato quando a gente perde alguma coisa, fala assim, mãe, você sabe onde que tá tal objeto? Aí a mãe fala assim, peraí que eu vou procurar. A mãe acha assim, né? A gente fica um tempo. Depois acha assim. Mas até antes de seguir, é legal isso aí, tudo que vocês falaram, eu fiquei pensando aqui, ó. Jesus, né? Diego. Conhece Diego? Diego do quê? De Freitas. Vamos ver quem é. Olá, Diego, boa tarde. Parece que não entrou ainda. Não entrou, não. Pode ser Diego. Não, não entrou, não. Foi sem querer. Você do conhece esse dia no Antônio James também não estou Apertar. Acho que é pra cá, né? Você tem que apertar, ao invés de só pôr. Mas... Aí, aqui, ó. Então, ele fala, Jesus Cristo te cura. O que eu imagino? Imagina essa imagem espiritual nossa mesmo. Então, a gente vai, comete os nossos equívocos, a nossa consciência fica muito pesada, a gente entra em trevas. E a gente necessita de reparar para poder continuar nossa caminhada espiritual. A gente não denegre, mas a gente paralisa, certo? E aí, então, o que a gente tem que fazer para sair daqui? Seguir o que Jesus ensina. Jesus Cristo te cura, né? Então, a gente segue o que Jesus ensinou para fazer um movimento de reparação e aprendizado. E a gente arruma a nossa conta. Né? Então, você falou, então, a hora que você falou da indução, eu achei muito bonito, porque o Jesus é esse personagem. No caso, falando de uma forma mais macro, né? Aqui era Pedro, né? Mas, de uma forma mais macro, o nosso mundo espiritual, ele é essa figura. Ele é paterno, vamos falar assim, né? A gente sabe que ele é nosso irmão, estou fazendo todas as ressalvas, não estou fazendo mas ele tem essa figura de ser o nosso tutor. Isso aí. Essa questão de arruma sua cama, é que a pessoa tem que fazer sua parte, ela tem que... O ato da cura é uma ajuda, né? Ele vai ter que carregar a cruz, levantar, andar, vai ter que... Não vai ser fabricado. Ajudou ali na cura, mas a pessoa tem que... Pelo menos com um pé na frente do outro. Esforçando. E é isso que é difícil para a gente aceitar, né? Da hora que a danada da cruz pesa no ombro, a gente esquece tudo. Né? Mas é por aí mesmo. Não sei se tem a ver, arrumar a cama tem até no sentido de começar o dia, sei lá. Porque tem período de... Estava na noite. Lá o dia começou assim, o dia. né? Arruma a cama. E a questão de higienização também. Já viu quando você sai da sua casa e não arruma a cama, quando você volta? É horrível, né? Agora que você sai, deixa tudo bonitinho. Se você volta, você já está outro clima, né? Então, parece que é uma higienização, né? Willis, fica à vontade aí. Se quiser fazer algum comentário, viu? Hoje a Gleide não tem. Oi? A Gleide não tem. A Gleide não. Acho que ela está para Sacramento, talvez. Acho que já Foi semana passada. Foi? Pessoal, a próxima pessoa que foi curada aqui, a conhecida Tabita, conhecida como Dorcas, Dorcas era o apelido dela. É referência a uma personagem bíblica com um coração cheio de generosidade. Sua origem é do aramaico, que significa gazela. A gazela era um animal de características delicadas, né? Veloz e com uma grande beleza. Além disso, o nome também é conhecido como uma mulher elegante e ágil, bem como de extrema delicadeza. Então, ela já era uma cristã
e eu pesquisei sobre ela, ela fazia túnicas e fazia roupas e vendia, e o resultado dava para os primeiros cristãos para se manter. Ela fazia aquilo ali reverter em favor dos cristãos. E por isso que falo, ela estava repleta de boas obras e dádivas que realizavam. Então, ela era uma pessoa virtuosa, né? Uma pessoa que se doava, que tinha se comprometido ali com a causa dos cristãos. E sucedeu que naqueles dias, ficando ela enferma, veio a morrer. Após ser lavada, foi colocada na parte superior da casa, como comentou. Então, vamos comentar um pouquinho. Essa aí já morreu, né? E tinha mérito, e foi colocado na parte superior da casa, foi lavado, então dá para a gente extrair algumas coisas aí. O que vocês acham? A Dorca. Dorca tinha algumas qualidades. Hein? Que vem mais forte é a parte das obras, né? As boas obras que ela realizava. E o Pedro também, né? Então, o Pedro, ele vem fazendo as boas obras. Jerusalém, depois Guilherme, e agora está tirou ela. Mas ela também tinha essas boas obras, né? E qual que é o entendimento da gente, né? Do que é essas boas obras? São as caridades. O que você falou? São o quê? Caridades. Ela não tecia lá? Ela doava também, né? Pelo que É porque vocês comentaram aí, eu acho que principalmente o Vitor, que essa questão do nosso crescimento, a gente não nasce pronto. Então, tudo é uma construção. Se você pega cada um de nós aqui, né, na pior das hipóteses, nós paralisamos, né, mas a gente vai melhorando a cada dia. Essas pessoas aqui, parece que elas aceleraram mais o seu crescimento a partir do momento que elas realmente abraçaram a boa nova, né? Então, elas se doavam pelas obras. Então, isso é todo um diferencial. E qual é o diferencial disso para uma pessoa que está ali numa paralisia, né? Aqui fala morte, mas essa morte era a morte do desligamento mesmo? A gente sabe biologicamente que a morte mesmo depois que desligou não volta. O Pedro, ele ficou a sós com ela ali. Será que esse magnetismo que nós falamos, até a sombra dele curada, para uma pessoa que estava em um estado de catalepsia ali, não foi o bastante para ela curar? Ainda mais ela que merecia. Vamos pensar que uma pessoa de boas obras, gente, merece espiritualidade. Na verdade, o problema mereceu ir embora, velho. Então. Isso. Eu digo assim, já que é procurar, aquela ali merece. Mas olha que legal, uma parte do texto aqui, para a gente entender que a gente tem uma visão de caridade de obras, só que a gente precisa ir além. É mais profundo. Né? Igor Bormann diz assim, é indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. Somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz, em nós ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, enquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus.
Então, sabe, eu sempre volto na imagem, aquela imagem dos senhorzinhos, senhorinhas, e tem tanto amor dentro do coração, que qualquer coisa que eles fazem, se encanta também. Não é? Aquilo, né? Toca. Às vezes dá uma bronca, deixa eu dar uma bronca a alguém. Você está falando o que você está se intrometendo na minha vida? Né? Aí, não, se for uma pessoa dessas, que já tem esse sentimento atingido, essas boas obras, né, lá dentro, aí vai ver o que o senhor está falando aqui, preciso prestar atenção. Né? A gente acha fofo. Sabe que eu acho? Eu acho até que é por isso que a gente acabou ficando muito vinculado com a figura de pretos velhos, por exemplo. É para isso aqui, ó. Né? Normalmente eles se comunicam assim, né? A gente vê a doutrina, não precisa de amarelo velho, branco velho, velho. Meu filho, Mas eles vêm com um amor tão grande que aquilo, né, toca, a gente o calor, né, uma coisa diferente. E aí a gente tem que ter essa boa obra. Eu acho que o que mais tem são os virtuosos anônimos, né? Os que são virtuosos, não falo no sentido da caridade externa, né? Mas essa caridade que consiste em virtudes, né? A paciência, o amor, etc. É o que mais tem, né? A minoria são os que são conhecidos, aquelas pessoas que são famosas por, de fato, realizarem fatos de caridade, etc. Mas a maioria que a gente tem mais tem contato são às vezes pessoas simples que a gente conhece, e a gente tem a honra de conviver com pessoas que são virtuosas, né? São aquelas pessoas que não se vangloriam por nenhum motivo, são as verdadeiras virtuosas, mas que ninguém conhece, convivem poucas pessoas ali. E a gente vê, inclusive, alguns casos da revista espírita, de pessoas que eram virtuosas, né? No Céu e Inferno a gente vê muitos casos, né? Lá nos Espíritos Felizes, são pessoas que eram espíritos bons, né? Pessoas virtuosas, que se dedicavam ao outro. E é interessante, porque eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, e não, às vezes, a gente vê alguém, e não desmerecendo, por exemplo, a gente vê uma irmã Dulce, que fez uma obra maravilhosa, mas a gente vê, fica pensando, tipo, que a gente tem que ser uma figura famosa, que tem que acolher o mundo todo, mas não, se a gente for essa figura virtuosa para quem está perto de nós, e que sejam poucas pessoas, a gente está exercendo a virtude da mesma maneira, né? Eu acho que está mais próximo de nós do que pensar numa obra que abranja muita gente, né? Que é o que está dando o nosso alcance. E se, por acaso, chega a abranger mais pessoas, tudo bem também. Mas é esse exercício, né, da virtude, eu acho que é o ponto principal do espiritismo, que é essa transformação moral. Isso aqui propaga. Eu estou lembrando, a gente tem um monte de... Nós estamos recheados de situações para a gente entender isso, né? Então, você pega uma doutrinação, para dar certo, o que o doutrinador tem que ter, né? Amor para caramba, compaixão, né? E aí o que acontece? Quando o doutrinador consegue essa conexão profunda, ele não é a palavra dele que está rolando. É o sentimento dele que está entrando ali naquele ser de sofrimento. E enche de calor, de amor, e aí aquela pessoa sai daquela... Ela sai aquele looping de maldade, de vingança, de ódio. É o amor que... de volta, né? Eu ia falar isso. Exatamente. Eles têm a cena lá, né? A senhorinha vai lá e assim. O cara, o doutrinador estava doutrinando o espírito lá, e o espírito fala, mas você é pior que eu, você começa... Aí a sua... Deixa comigo. Ela começa a falar aquele amor, assim, aí pronto, é isso que o irmão está falando. E aí fazer isso em tudo, né? O treinador também não está sozinho. Nunca está sozinho. Tem um mentor com ele, tem equipe espiritual. Tudo ajuda, né? Mas esses aí são suporte, né? Mas igual você falou, né? Meio que ele está liderando ali, tá? Você irradia com o seu fluido animal, né? Porque você está encarnado, você tem algo a mais. E aí, óbvio que você canaliza também todo o amor deles, está envolvendo, né? E aí, mas eu falo assim, a gente vai dar alguma coisa para alguém na rua, se a gente conseguir fazer esse movimento. Entendeu? Não é o dinheiro que a gente tem, é o olhar fluido que a gente emanou. Né? Então, eu vou
a humildade, né? Humildade aqui. Se ela for de verdade, não é só você ficar quieto, ela é uma coisa íntegra. Que acontece. É íntegra. Às vezes até ele falou, fica igual ele falou, né? Às vezes é uma coisa assim, ali, às vezes até o grupo não percebeu a intensidade, mas com aquele espírito, assim, ele meio que acordou ali, né? No sentido de sair daquele estádio, às vezes ele estava obsediando alguém, e aí ele vai, né, se entrega para ser tratado, mas igual da caridade simples que assim, sem se vangloriar, né, sem que os outros às vezes fiquem sabendo, né, ele fala de uma coisa simples, mas isso que você falou faz muito sentido. Porque... Eu consigo fazer de conta que eu sou humilde. Muita gente não sabe. Eu consigo fazer de conta. Mas lá no de verdade, será que eu sou? Eu sei que não. A gente ainda Às vezes sente, que orgulho, eu tô estudando algo. Eu tenho um orgulho da minha humildade. Você não podia explicar para ela essa parte da doutrinação? Porque a gente vai fazer o poema, mas ela acho que ainda não está acostumada. Não sou mesmo. Aí eu tô em Maria. Tem conhecimento de causa. Não, mas assim, como você participa... Não, depois no poema eu descubro. Mas, até citando de novo o livro, fica a recomendação de leitura, porque eu acho que vale muito, porque o Tolstói ele era um grande cristão, e ele levou muito a sério todas as privações do cristianismo, e ele acreditava não no cristianismo pensando numa questão como religião, mas nos ensinamentos filosóficos que Jesus trouxe. Então, ele chamava muito da igreja, mas ele tentava viver ao máximo esse cristianismo, então, isso refletiu durante toda a vida dele. E eu acho que está aí o charme da literatura, né? Não é ler histórias só para ele se entreter, claro que ela exerce a função também, caso alguém queira, mas ele tem uma discussão filosófica exatamente sobre esses termos, sobre a virtude e sobre a aparência de virtude, que é a representação do Padre Sérgio. E aí chega um momento em que o Padre Sérgio, depois que ele já é vangloriado por todos, tido como santo, ele acaba pecando, ele comete um erro, e aí ele se culpa muito por aquilo, e ele abandona, ele foge do monastério, e quando ele vai dormir, depois de ter fugido, ele anda por muito tempo até uma cidade e se encontra em algum lugar e deita. E ele começa a ver a imagem de uma moça que ele havia conhecido na cidade natal dele há 40 anos atrás, e vinha repetidamente a ideia dela na cabeça dele. E ele não entendia o porquê. Aí, quando ele consegue tirar um cochilo, ele vê a imagem de um anjo vindo até ele falando: procure ela vai te ajudar, ela vai te guiar. E aí ele acha que ela é uma determinação divina mesmo e vai até essa moça. Ele tinha uma breve noção de onde ela poderia estar e acaba encontrando ela, e ela de fato vivia, o que eu disse, né, dos virtuosos anônimos. Ele, que era tido como santo, sabia que não era virtuoso como achavam que ele era, né, que o Rafa falou, ele tinha aparência de virtude, porque ele vivia de fato muito regrado, ele buscava de fato tentar a virtude, mas ele não sentia às vezes Deus dentro dele quando ele fazia aquilo. E ele vai até essa moça e ele percebe, né, que é uma das grandes discussões do livro, que ele consegue perceber que aquela moça, ela achava que ela vivia para os homens, porque ela ajudava toda a família, sustentava toda a família, ela trabalhava para sustentar mais de 6 pessoas, tinha uma vida bem abnegada para as pessoas que estavam próximas dela, era uma pessoa muito virtuosa, que sofreu muito. Aquela moça, ela achava que vivia para os homens, mas vivia para Deus. Porque ela ajudava aqueles homens, achava que estava vivendo pelos homens, mas vivia para Deus. Enquanto ele achava que vivia para Deus, mas só pensava na vaidade humana, do que as pessoas achavam dele, de ser algum santo, e ele entende tudo. Então, ele tem uma breve conversa com ela uma tarde, e ele agradece ela, fala para ela não chamar de santo, nem nada do tipo, que ele estava longe de ser aquilo e vai embora. E aí ele se caminha para o fim do livro. Mas é uma das principais discussões no livro. Assim. Todo o livro é sobre esse conflito dele de lidar com a aparência de virtude, mas no fundo não ter virtude alguma, ou pelo menos tentar se esforçar por aquilo. É o nosso conflito. E é muito comum isso mesmo, no dia a dia, né? Não, isso mesmo, porque eu já falo um pouquinho. A gente já fala. Mas assim, porque nosso problema, eu estou falando por mim, talvez seja para vocês. Você sai do extremo onde você fala assim, não, eu vou me esforçar para não errar. Aí você começa a teatralizar, como se você não errasse. Só que aí você começa a ter um conflito enorme, porque aquilo não é você. Aí você pega e fala assim, tá, mas não sou eu, só que eu não posso voltar a fazer o que eu fazia antes. Tá certo? Aí que entra o conhecimento, autoconhecimento e autoaceitação. Não quer dizer que você vai se entregar, mas você vai se aceitar também. Né? Então, você não cede, continua trabalhando para se melhorar e tal, mas se aceita. Porque o problema da gente é que a gente começa a se iludir também. De achar que a gente é muito.
né? Aí que mora o perigo. E aí que mora o perigo. Que aí entra as fascinações da vida, entra tudo. Então, se a gente vem até aqui e vê assim, não, eu vou continuar no meu esforço. Mas eu também vou reconhecer que eu não atingi isso. Que eu trago essas tendências. Se eu não realizei agora, graças a Deus, vou continuar tendo forças para não ceder, mas eu já fiz em outras vidas, né? E aí vamos com calma, vamos aceitando, vamos trabalhando, porque aí a consciência vai aumentando, a gente vai tendo mais autodomínio. E aí vai criando novos hábitos. Aí entra o que a psicologia explica hoje, na questão do hábito. Né? Você vai substituindo, vai trabalhando, se aceitando, paciência. Né? E é o trabalho de uma vida inteira. Né? E essas são as boas obras. Por isso que é o termo ali, né? Essa sinônimo, tudo isso provavelmente, né? Que fala lá, do Abortas, né? Ela estava repleta das boas obras e das dádivas, né? Por isso que ela irradiava ao redor e todo mundo reconhecia, né? E o interessante, gente, é assim, que junto com, quer dizer, Jesus, todo esse pessoal do Maria, Pedro, da Paula, tinha esses outros menores, entre aspas, né, que também grandes, mas não são isso. Quer dizer, assim, que todo mundo auxiliava. Né? Você vê, mesmo que geograficamente estivesse um pouquinho longe, gente, é maravilhoso. E na hora que a gente lê, aí fica pensando, né? O livro, aquele conteúdo, quantos mil anos atrás, e às vezes, assim, é bem tão vivo para nós, né? E depois eu queria fazer uma provocação sobre isso que a João falou. Você ia falar? Não? Não sei. Porque assim, ó... Quer falar para ela da doutrinação primeiro? Aí você da doutrinação? Aí você faz a provocação. Só se você aqui faz depois. Mas a doutrinação assim, é de forma simples, né? Que nas reuniões mediúnicas tem uma pessoa que é o dirigente da reunião. Ele é o responsável, quando os espíritos se comunicam, para manter a ordem e para tentar passar para ele, como é que eu vou falar assim, aliviar as dores dele, né? O espírito tem muitas dores, com muitos conflitos, e a pessoa que é o responsável, o doutrinador, ele tem esse conhecimento da doutrina espírita, ele também é muito apoiado espiritualmente, para saber o que aquele espírito necessita, porque muitas vezes aquele espírito só está ali porque ele não consegue nem identificar aqueles espíritos que estão ali, então ele precisa do material. Então, através daquele doutrinador, os espíritos conseguem passar a mensagem, mesmo que intuitivamente, para ver se alivia as dores dele. Mais ou menos isso, não é? Isso. Você vai vendo que no médium tem o médico, tem o doutrinador, tá. Só que o processo é engraçado, você fala assim, que o médium não era a personagem mais importante da reunião, é o grupo. Eles sozinhos não conseguem do trabalho. Tem um de sustentação. Aliás, se você for ver, o doutrinador talvez tenha mais importância, porque se ele não tiver sentimento, ele não consegue tocar. Então, é muito fluídico o negócio. Porque, às vezes o doutrinador não tem que falar nada. Você não deixa só o espírito se manifestar. Então, que ele manifesta, ele tem um choque com o fluido do corpo nosso com o fluido dele. Isso faz ele sair da situação de... tipo a paranoia. Ele não estava são, ele não tinha sanidade. Porque ele recebe esse choque, ele sai daquele grupo, né? O sentimento negativo que ele estava. Aí, igual o Hernani falou, normalmente ele não está vendo os benfeitores. Ele está numa sintonia tão densa, ele não enxerga. Mas a gente que está na carne, ele enxerga. O que aconteceu com o Paulo ao encontrar Jesus? Esses dias, eu não vou contar o santo, né? Só um milagre. Eu comentei com o Antônio. Numa reunião mediúnica, manifestou-se um espírito muito... Estava numa situação bem triste. Ele se via como um bicho, outra hora ele se via como um louco, outra hora ele se via... E é claro que uma criatura nesse estado está muito revoltada. E a pessoa que estava fazendo a doutrinação... É um doutrinador silencíssimo. Ele só ouve, como você falou.
De repente falou, não. Aí, e o Espírito falou, você deve estar com medo de mim, porque você não está me vendo, senão você ia ter medo de mim. Eu disse, não. Nós somos irmãos. Eu também saí desse... Nós somos criados do mesmo jeito. Nós estamos caminhando, todos nós vamos chegar na luz. Eu não tenho medo de você, você é meu irmão. Gente, falou isso tudo. Bom, você vê o poder dessa palavra? Deixa eu nem dar discurso sem nada. Porque não pode só retórica, você tem que estar aqui. Eu não tenho medo, você é meu irmão. Somos iguais. Se posicionou ali, nós somos criados iguais, o nosso princípio é o mesmo, o nosso objetivo. Falei, gente, o cara estava inspirado, né? É assim que funciona, mas aí você vai ver na prática. É bonito, viu? É bonito, é emocionante. Não é que estava inspirado, é que existe um mentor ajudando o treinador. Ele é, por isso que André Luiz chama de médium esclarecedor. Sempre tem ali. Agora, o que acontece é que, às vezes, o doutrinador esquece isso. E ele não cria aquela sintonia com... Por isso que a gente tem que ouvir, né, Tony? Às vezes eu percebo que o doutrinador fica afoito e quer falar. Ele sai falando na como se ele fosse convencer. Entendeu? Ele tem que primeiro ouvir. Não debate. Não debate. É uma psicoterapia para aquele espírito. É como se fosse uma terapia. Uma terapia. Você pode ver que tem terapeuta, não fica falando isso. Todo atendimento tem que ter escuta. Isso aí é psicólogo. Todo mundo que atende, doutrinador, psicólogo, psicoterapeuta, isso aí que o Freud fala. Existe obra assim, só sobre escuta. A escuta é terapêutica, né? Porque assim, você ouvindo, você já está dando campo para a intuição. E você tem que ouvir para saber qual que é o problema dele. Senão você não vai saber. É porque assim, se você fica com medo, que às vezes vem umas entidades pesadas, e elas te ameaçam, às vezes elas têm uma manifestação muito difícil, que assusta mesmo, né? Mas aí, então, sabe o que acontece? Tem que confiar. Por quê? Porque tem toda uma reunião que acontece há anos. É assistível, eu confio. Não tenho medo. Aí, se você não tem medo, aí vem essas intuições igual a... Porque senão, o que vai acontecer? Só vai sair chavões. Só vai repetir o que Seja ele fala. bem-vindo, irmão. Boa noite. Você vai para a luta. Chavões. Então, não é aquela orientação, não está tendo sintoma. Por outro lado, às vezes são os chavões. Às vezes é um espírito que você vê que ele está muito remitente na vingança. Aí, porque eu estou assistindo, né, que tem a ver com essas obras, muito a ver, tá? Com a questão das obras. A vingança, aí alguém pega, quer convencer para de se vingar. Então, convencer, começa a argumentar, e aquilo vai ali argumentando, só irrita. O cara já está assim. O espírito já está na flor da pele, de nervos, de raiva, de tudo. Não é argumentação, não é um debate, não é um debate político, não é um debate sobre ideologia, nada. Ali você está querendo acolher o seu coração. Entendeu? Então, isso serve para tudo na nossa vida, né? A reunião mediúnica é legal porque ela meio que exige da gente essa sensibilidade, mas vale para tudo. Está em casa, está na rua, está fazendo caridade, você tem que produzir esses sentimentos. Né? Muitos manifestam porque eles nem se deram conta que eles estão, né, na erraticidade. Eles nem se deram conta. Eu passo com meus familiares e ninguém eu converso, ninguém me responde. Então, e quando eles falam assim, ó, eu participava em tal igreja e tal, e hoje eles me chamam de demônio quando eu vou lá. Por quê? Quer manifestar no lugar que ele frequentava, só que lá agora, qualquer entidade se manifesta é demônio. Então, olha só para você ver, que situação, né? E olha, encontra nessa oportunidade da reunião mediúnica amor. Quando encontra o amor, esse vai ter acolhimento. Depende de religião, depende de cor, de tudo. Eles nem falam de espiritismo, o certo é isso, não é de espiritismo, mas sim de amor.
Você vai começar o poema agora? Aham. Então, calma. Calma, emoção. Ela vai começar aqui. A melhor reunião do Luciano. Você vai ter um ano só de estudo, calma. Depois vem os bonzinhos. Se eu pudesse, eu faria um poema entre outros. É que a minha agenda não deixa, família, nesse momento da minha vida. Mas é muito bom. Pessoal, e fala aí, eu ouvi. Queria ouvir o Iris. Ô, Iris, o que você colheu aí dessas duas passagens, dessas curas de Pedro? Pois é, Catinho. Não precisa, tá ouvindo bem. Tá? Hoje eu estou só ouvindo mesmo, mas uma coisa que eu fiquei pensando, não tem muito a ver com não estamos falando aqui não, mas é coisa para pensar também. A gente sabe que essas curas, por exemplo, que foi feita aí de levantar a pessoa, já tinha, falando aí na literatura, que já tinha desencarnado, a gente sabe que não era bem assim. Isso é aquela doença lá, eu esqueci o nome agora. Então, vocês acham que essa aí, no passado, era levado esses casos, essas pessoas, só para fortalecer a fé das pessoas? Ou vocês acham que tinha alguma outra finalidade a mais que isso? Ô, Iris, você foi inspirado, porque a minha provocação era essa. Vou safado. Você vê a sintonia, né? Porque é o seguinte, qual que é o motivo? Qual seria o motivo, né, das curas? Porque aqui fala o seguinte, ó, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 95, desculpa, no Livro dos Espíritos, está no Consolador. A pergunta 95 fala assim, ó, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Aí fala assim, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, quer dizer, o mais importante do que a cura do corpo é a cura da alma. Então, de repente, naquele momento, eles brincaram que a hora que eu falei, mas seria melhor ela ter desencarnado, porque ela era uma pessoa de boas obras, por que não ter desencarnado e colher os frutos da vida espiritual, que são bem maiores dessa vida de esforço que nós temos aqui, né? Então, fica isso. Qual seria o motivo, então, das curas naquele momento? Então, aí a gente traz no início da reunião que eu falei sobre o contexto. Qual que era o contexto daquela época? As curas eram necessárias naquela época, as curas espirituais? O cristianismo estava em plena expansão. Uma cura espiritual naquele momento não fazia o cristianismo ficar muito mais conhecido, muito mais forte, né? Hoje, é necessário as curas espirituais, assim, vamos falar assim, a rodo, né? A gente percebe que a cada momento existe uma utilidade. E hoje, a cura que nós devemos pensar, não hoje, né, sempre, é a verdadeira cura, a cura da alma. Mas naquele momento, as curas de catalepsia, né? Porque, na verdade, não havia acontecido o desenlace, a morte mesmo. Era uma morte aparente, conforme você mesmo disse. Então, voltar à vida naquele momento, além de ser uma necessidade que tinha momentânea naquela pessoa, porque ela não estava morta, foi uma grande oportunidade de expansão também do cristianismo. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Estou certo ou não? Ou isso aí não tem nada a ver com o que eu estou falando? O que você acha, Iris? Depois eu vou ouvir o pessoal. Realmente eu acho que é isso mesmo, né? Bate com o que eu penso mesmo. Porque só curar corpos, né? Cristo não veio só para curar corpos. Eu acho que aquilo ali foi uma parte, né, do motivo que ele esteve entre nós, mas o motivo principal foi a nossa cura para a eternidade. Vamos ver o que o pessoal acha. Eu acho que eles dependiam muito dessa prova material naquele momento, né? Ainda eram pessoas iniciantes ali, né, no cristianismo, então eu acho que era um despertar, e esse despertar
ele era oportunizado por essas situações, né, que se colocavam ali. Então, isso, eu acho que foi necessário para esse fortalecimento, né, da fé, para esse despertar, né, para que ele pudesse trazer algum tipo de reflexão diferente daquilo que eles tinham, né, antes. Então, eu acho que foi algo importante, mas hoje não se faz mais necessário, né? Hoje o despertar é outro, né? Está bem mais avançado. Mas é interessante a senhora falando foi meu ocorrendo. Nós buscamos a cura. Enquanto estamos encarnados aqui, todos nós não buscamos a nossa saúde. A gente vai ao dentista, a gente vai ao médico. E quando tem uma doença mais séria, a gente quer ser curado. Hoje tem os recursos da medicina, antes não tinha. Até o começo do século XIX era uma catástrofe, não é? E a medicina foi avançando. Então, nós sempre quisemos a cura. E até está na lei da conservação. Porque se a gente não tivesse amor, né, ao nosso estar aqui na Terra, a instantícia vai embora, né? Como não havia esse recurso, você lembrou bem que Lucas era médico. Mas como era a medicina naquela época? Tinha jeito de fazer uma cirurgia? Então, eu vejo isso como algo legítimo. Até hoje nós buscamos a cura. Embora a gente saiba que todos nós temos a plenitude corporal, que nós vamos morrer, mas a gente busca a cura. Então, os recursos eram esses, né? E isso, eram poucos, mas eram importantes, né? Tem um significado. Hoje, por exemplo, você vai ao médico, mas se você tem uma religião, você leva qual for, você ora. Você ora. Você pede para o outro orar para você. E você ora pelo médico. Usa homeopatia, tudo paralelo. Então, é assim, eu acho que é normal, né? Faz parte. Eu estou lembrando do caso da Ivone, que ela tinha esses fenômenos de catalepsia, né? Isso. Ela quase foi sepultada. Exato, quando criança, né? Chegou a levantar no caixão. Mas depois, mais velha, ela teve algumas situações de catalepsia. Se eu não me engano, na primeira, ela ficou com vontade de voltar. Igual eu já está falando. Ela já emancipada do corpo físico. E aí, como é que chamava? Ricardo, o espírito que era não é Ricardo, mas agora Roberto Canales. Roberto, isso. O Roberto veio ajudá-la. Porque senão era... Você fala Ivone Pereira. Ivone Pereira. O Roberto veio ajudá-la porque senão poderia caracterizar como outro suicídio, porque ela era ex-suicida. Tá? Então, se a gente considerar que a Dorcas estava nessa situação, poderia que ela precisava de um socorro aqui. Um socorro fluídico magnético do Pedro, por exemplo. Só que aí tudo se une, né? A história que vai criar um símbolo, que a gente vai vir aqui no NEP 2000 anos depois para analisar. E aí, mas ao mesmo tempo poderia ser algo do tipo aí. Ela é uma pessoa virtuosa, uma pessoa, mas não estava livre de errar. Né? Então, os espíritos também nos orientam na mediunidade, tem o êxtase, né? O êxtase é um nível de emancipação da alma, é o mais alto que tem. E eles vivem uma alegria, uma felicidade tão grande nessa hora que eles não têm vontade de voltar. E aí, imagina, o que é isso? Poderia ser o caso dela, né? Então, a Hernanda brincou, né? Que sai prêmio para ela ter vencido. Então, você fala assim, mas os espíritos não conseguiam ajudar ela sem o Pedro? Talvez conseguisse. Mas aí não poderia contar a história, e era importante contar a história. Né? Como foi importante contar do Lázaro. Certo. Eu acho que a questão da cura ali tem vários aspectos para abordar. Vários. Porque, veja bem, eu tenho ouvido as pessoas que procuram aqui a casa falar que o próprio médico recomenda para a pessoa, a medicina aqui não tem. Tem médico que já então, eu te recomendo você procurar uma religião. Eu já vi isso aí.
Agora, a cura, naquela época, também era para acreditar. A pessoa, ela provoca nenhum impacto na pessoa, né? O lado emocional, o lado de acolhimento, e a coisa é feita como? Em nome de Deus. Era feita em nome de Deus. Aquele que cura, né? Ele faz isso em nome de Deus. Então, ela serve para despertar a pessoa. Agora, Jesus mesmo curou vários, mas muitos voltaram a ter a doença. Porque o próprio texto diz isso aí que você falou. Ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Dando-lhe as mãos, né? Interessante também essa questão de dar as mãos, né? Chamando os santos, falou dos santos novos, que era a comunidade, né? E as viúvas, apresentou a vida. Tanta viúva, né, naquela época. Ah, mas eu acho que tá Viúva. os guerreiros eram os homens. Tinha muita guerra. A linha de frente eram os homens. Aí disse aqui, Antônio, ó, se tornando conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Quer dizer, a finalidade também era trazer essa credibilidade, essa divulgação, né? E hoje a gente vê que a preocupação é muito mais interior, né? Do que de massa. Assim. Agora, muitos lá também eles falam que vieram assim, às vezes não tinha nada para resgatar, mas veio com a doença para entrar nesse quadro aí. Igual aquele cego, né? Que a alguém pergunta, quem é que pecou? Os pais ou ele? Aí Jesus fala nenhum. Então tem muita... Para que se cumpra, né, a vontade de Deus. E para que se cumpra a vontade de Deus. Graças à pergunta do Iris, né? Tá vendo isso? Você viu, né? Isso, estava todo mundo dormindo. O Iris estava lá sendo inspirado para a gente comentar isso. Ele estava aqui, ó. Igual a gente, né? Presencial tem isso. Distrai um pouco. A Marlene vai ler uma mensagem aqui do Emmanuel para a gente. Então, vamos lá. Erguer e ajudar, do capítulo 33, linha de luz de Emmanuel. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Está em Atos 9:41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime ao qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte. Multiplicou os pães para o povo estimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual, com Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso Cristo caído na estrada, encontrando nosso irmão caído na estrada,
Façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Dar as mãos é um ato simbólico, né? Que você ajuda o outro a se reerguer, ou você sustenta na dificuldade, né? A gente tá falando do amor puro, né? Porque isso é amor, estender a mão é isso, né? É o que vocês falaram aí do doutrinador. Falar uma palavra, mas com amor. O verbo que ele fala aí, transformador, é o verbo, é o olhar, é estender a mão, ou às vezes até o silêncio. Se você abraça alguém que está em desespero e fica em silêncio, não tem palavras que substituam aquele abraço. Então, o exemplo de Pedro, quando ele apenas estende a mão, né, para ela é esse exemplo muito forte, que a gente pode usar de várias maneiras, né? E o que a gente sempre diz, né, aqui no nosso ano do NEP, a gente tentar sair da teoria e passar para a prática, né, no nosso dia a dia. Conseguir agregar um pouquinho mais de estender a mão, nem que seja de forma velada, né? Às vezes você não pode fazer isso nítido naquele momento, devido a várias circunstâncias, mas faz de uma outra forma que aquela ajuda chega àquela pessoa. A gente tem várias vias de ajuda. E às vezes até a própria oração no momento. Né? De repente você não pode agir naquele momento, mas você pode pedir aos invisíveis que atuem, né? Acho que é muito, muito forte. E ao mesmo tempo demonstrar a simplicidade de Pedro, os meus cristãos, colabora até essa última passagem, essa última frase que fala assim, ó, e sucedeu que por consideráveis dias permaneceu em Jope, junto de um certo Simão curtidor. Curtir, a pessoa que curtia, trabalhava em curtume na época, ele era totalmente discriminado. O curtume tinha que ser afastado. A pessoa ficar com o curtidor era, tipo assim, totalmente rejeitado. E o Pedro ficou lá com Enéas, o curtidor. Quer dizer, para mostrar, assim, o que demonstra que ele era simples, não se importava com o que falava. Porque nós ficamos muito preocupados, o que vão falar da gente? O que eu falasse naquele momento que todo mundo está tirando sarro naquela pessoa, eu for lá e falar, não, vocês estão errados, nós somos todo mundo igual. E aí? Quem tem coragem, no meio de um monte de amigos fazendo chacota de um, ir lá e ser diferente? É um exemplo, tá? Você vai ver, você está estudando a terceira temporada? Deixa eu não vejo a hora. Capítulo 3? Eu vi até a sexta já. Você já viu, né? Agora virou só... Eu vou falar um negócio. Não, vocês não viram bem. Eu gosto mais. Aí, assim, no capítulo 3, agora a terceira temporada, eles mostram Jesus indo lá em Nazaré, fazer aquela primeira pregação dele, ser rejeitado pelos conterrâneos. Gente, é muito forte. É muito forte, não foi brincadeira aquilo ali. Eu fiquei imaginando o que é o cara falar e tá todo mundo contra ele. Todo mundo, cara. A gente não dá conta de uma pequena rejeição. A gente já se atira na cama, não é? A gente se sente um pouquinho rejeitado, não já é? fica deprimido, né? Ele foi rejeitado todo mundo. E às vezes uma interpretação nossa, né, de rejeição. Às vezes nem foi uma rejeição real. Mas a gente, nossa, o que eu falei de errado? Porque a gente está tão preocupado em corresponder e concentra naquilo, qual é o nosso propósito verdadeiro, né? Se você tem um propósito, você tem que se sustentar nesse propósito, né? E não ficar muito esperando aplausos, né? Não tem isso. E isso é difícil, você manter essa firmeza diante dessas dificuldades. Né? Não é muito agradável. Eu sempre falo assim, né? A gente ser bonzinho, que é ótimo. Nós somos pais. Tem o mesmo gosto, nós gostamos de discutir, nós gostamos, né? Sai da bolha. Agora vamos sair da bolha lá fora. Com os diferentes, né? Os ambientes diferentes.
dificuldade. Verdade. E sabe uma coisa que eu fico tão admirada? A distância, gente, para, né? Assim, hoje, assim, tanto que é fácil, né? A gente se deslocar, ter a reunião online, a gente pode falar com um amigo que está longe, né? Então, assim, eu admiro muito, né? Essas pessoas. E antes, né? Era aquela Que não só a cavalo, a pé, Então. né? Corria muito bem. Também a gente andou muito, agora é hora de ter um carrinho. Né? Aviãozinho. Naquela época a gente fazia isso. Pessoal, vocês acreditam que já passou 1h30? Nossa, Nossa, já foi. Que pena, pessoal, mas eu acho que deu para a gente extrair o essencial, que é a questão das obras, né? Que o Pedro ali demonstrou para nós, a questão da simplicidade, do movimentar-se. Então, essas lições vão ficar para a nossa semana, de casa, né? Para a prática, não para a teoria. Para reflexão primeiro e depois para a prática, sequência. Ramon vai fazer a prece final para nós. Iris, tem alguma consideração a fazer? Não, tá tranquilo, tá muito bom. Ah, show. Então, mais uma vez, só nos resta agradecer ao nosso mestre, Jesus, por esse momento de luz, de paz em nossas vidas. Agradecer aos benfeitores, nossos amigos espirituais, que patrocinam esses nossos trabalhos, que nos ensinam, que nos dão a oportunidade de sermos úteis de alguma forma, mesmo sem percebermos. E certamente essas instruções e reflexões serviram ao coração de muitos que acompanharam o plano espiritual. E vamos pedir para o Senhor abençoar as nossas iniciativas. Nós sabemos, aceitamos, que ainda somos imperfeitos e temos muito para trilhar. Mas sabemos que se estivermos segurando nas suas mãos, sempre que tropeçarmos, vamos nos levantar. Por isso, pedimos que eu abençoe as nossas iniciativas, porque elas são um grande caminho para a nossa redenção, para a nossa instrução, nosso despertar. Abençoe os nossos lares, os familiares que ficaram, para que estejamos aqui. E abençoa, Jesus, nossa casa de luz e amor. Esse porto seguro, esse oásis, em meio a esse mundo que ainda criamos tantas trevas. Como é bom, Senhor, poder vir aqui. Sentir a missão de Deus. Abençoe e proteja sempre a nossa casa, para que nós não a prejudiquemos. Pelo contrário, nós a edifiquemos. Cada vez mais. Esteja conosco, hoje sim.